Nessa aula, vamos aprender como se resolve uma equação biquadrada. Então, para você resolver uma equação biquadrada, você tem que escrever esse x elevado a 4 de uma outra maneira. Então, vai ficar x elevado a 2 elevado ali a 2. Se você multiplicar o 2 vezes o 2, vai dar o 4. Então, menos o 13x elevado ao quadrado mais o 36 igual a zero. Quando chegar nessa parte, você vai fazer o quê? Uma mudança de variável. Então, onde tem o x elevado ao quadrado, você vai colocar uma outra letra. Então, eu vou colocar aqui o y. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do x ao quadrado, você coloca o y. Então, fica o y elevado ao quadrado menos o 13y mais o 36 igual a zero. Feito isso, você vai destacar o valor de A, B e C. Então, no nosso caso aqui, o valor de A ele é igual a 1, o valor de B é igual a menos 13 e o valor de C, que é o termo independente, é igual a 36. Observe que agora você vai resolver uma equação do segundo grau, mas depois você tem que voltar para aqui, para a sua variável que você substituiu, para poder achar o valor do x. Então, ali vamos anotar a fórmula do delta. A fórmula do delta é essa aqui. O delta é igual ao b elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Substituindo ali os dados, então vai ficar que o nosso discriminante delta vai ser igual. O valor de b é o menos 13, então vai ficar menos 13 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é o 36. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual. O menos 13 ao quadrado vai dar 169 positivo, porque o expoente é par. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 36 vai dar o 144. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual. 169 menos 144 vai dar o 25. Fez o discriminante delta, agora você vai fazer o Bhaskara. Y é igual a menos b mais ou menos raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Vamos substituir ali os dados, então vai ficar que o nosso y, eu coloquei o y e não x porque a gente está resolvendo na variável y ali, tá? A equação do segundo grau. Então, é igual a menos b. Então, vai ficar menos 13 mais ou menos a raiz do discriminante delta. O nosso delta ali foi quanto? Foi o 25. 25 sobre 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, o nosso y vai ser igual. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 13 mais ou menos. A raiz de 25 é o 5 sobre o 2. Então, para resolver, agora você vai encontrar duas raízes. Uma você vai subtrair, a outra você vai somar. Então, vai ficar que o y1 vai ser igual ao 13 menos o 5 sobre o 2. Então, isso aqui vai ser igual. O 13 menos o 5 ali vai dar quanto? Vai dar o 8. E o 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. E o y2 vai ser igual o 13 mais o 5 dividido por 2. Então, o 13 mais o 5 vai dar o 18. E o 18 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar o 9. Mas observe que o que a gente encontrou foi o valor do y. A gente precisa encontrar o valor do x. Então, vamos ter que voltar para essa mudança de variável aqui, ó, o x ao quadrado igual ao y, e substituir o valor do y para poder encontrar o valor do x. Então, vamos lá. Então, isso quer dizer que o x ao quadrado vai ser igual ao y. O y1 deu 4, então é igual a 4. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Agora, eu vou substituir o outro y. O y1 eu já substituí, agora eu vou substituir o y2. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Concluindo, então, o x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, está aí as outras duas raízes. Então, vamos montar o nosso conjunto solução. Então, o nosso conjunto solução vai ser igual ali, ó. Vou colocar todas as raízes que encontramos em ordem crescente. Então, a menor ali foi quanto? Foi o menos 3, depois foi o menos 2, depois foi o 2 e depois foi o 3. Então, está aí as nossas 4 raízes da nossa equação biquadrada. Resolvendo aqui o nosso segundo exemplo, então vamos escrever ali de uma outra maneira. Então, vai ficar o 4 vezes o x elevado ao quadrado elevado a 2, menos o 37 vezes o x ao quadrado mais o 9 igual a zero. Chegou nessa parte, você vai fazer a mudança de variável. Então, onde tem o x elevado ao quadrado, você vai escrever igual ao y.
Então, substituindo ali, vamos obter o seguinte, vai ficar 4 vezes o y elevado ao quadrado, menos o 37y, mais o 9, igual a zero. Vamos destacar ali o valor de A, B e C. No caso ali, o valor de A é igual a 4, o valor de B é igual ao menos 37, e o valor de C é o nosso termo dependente, que é igual ao 9. Vamos colocar ali a nossa fórmula do delta, então o discriminante delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo os dados, então, o nosso discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 37 elevado ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é o 4, vezes o valor de C, que é o 9. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual. O menos 37 elevado ao quadrado é só você multiplicar ele por ele mesmo, que vai dar 1.369. Vai ficar positivo, que o expoente é par, menos, e ali agora você vai pegar o 4 vezes o 4, que vai dar 16, 16 vezes o 9, que vai dar o 144. Pronto, agora é só você fazer a diferença. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual a 1.225. Pronto, está aí o nosso discriminante delta. Agora a gente vai fazer o quê? A fórmula do Bhaskara. Então, a fórmula do Bhaskara é o y é igual a menos b mais ou menos raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Vamos substituir ali os dados. Então, o nosso y vai ser igual. O valor de b é o menos 37, então vai ficar menos 37 mais ou menos a raiz do discriminante. Então, substituindo ali os dados, vai ficar o y é igual a menos b, só que o b é menos 37. Então, menos 37, mais ou menos raiz do discriminante delta. O nosso delta ali deu 1.225. Pronto. Sobre 2 vezes o valor de a. Observe que o valor de a é 4, então vai ficar 2 vezes o 4. Então, o nosso y vai ser igual. Menos com menos ali vai ficar mais, então vai ficar 37, mais ou menos. A raiz de 1.225 vai ser o 35, sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, uma raiz você vai somar, a outra subtrair. Não tem ordem não, tá? Primeiro você pode subtrair, tanto faz. Então, vai ficar aqui o y1 vai ser igual ao 37 menos o 35 dividido por 8. Então, vamos lá. O 37 menos o 35 vai dar o 2 sobre o 8. 2 sobre 8 é quanto? Você pode simplificar tudo por 2, então vai dar 1/4. Então, achei o y1. Agora, você vai fazer o y2. O y2, como você já subtraiu, agora você vai somar. Então, vai ficar o 37 mais o 35 dividido por 8. Pronto. Então, ali agora você vai somar o 37 mais o 35, que vai dar o 72. Então, é igual a 72 dividido por 8. E o 72 dividido por 8, ele vai dar 9. Então, isso aqui é igual a 9. Pronto. Achou o y1 e achou o y2. Então, você deve voltar lá para a sua mudança de variável, onde você fez o x ao quadrado igual ao y, e substituir ali o valor do y. Então, vamos lá. X elevado ao quadrado é igual ao y1, que é 1/4. Então, vai ficar aqui o nosso x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Concluindo, o nosso x vai ser igual a mais ou menos, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, deu mais ou menos 1/2. Substituindo o y2, então vai ficar o x ao quadrado é igual a 9. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Concluindo, então, o x ele vai ser igual a mais ou menos 3. Agora, vamos montar o nosso conjunto de solução ali na ordem crescente. Então, vai ficar aqui o nosso conjunto de solução, o S, vai ser igual. Então, na ordem crescente, o menor número é o menos 3, depois vem o menos 1/2, depois ali você vai colocar 1/2 e por último ali o 3. Então, está aí as nossas raízes da nossa equação biquadrada. Fazendo aqui o nosso último exemplo, então vamos escrever ali como sendo o 16 vezes o x elevado ao quadrado elevado a 2 menos o 40x elevado ao quadrado mais o 9 igual a 0. Vamos fazer a nossa mudança de variável, então vai ficar o x ao quadrado é igual ao y. Fez a mudança de variável, agora é só substituir. Então, vai ficar ali o 16y elevado ao quadrado menos o 40y
mais o 9 igual a zero. Vamos destacar o valor de A, B e C. Então, o valor de A é igual a 16, o valor de B é igual a menos 40, e o nosso termo independente, que é o C, é igual a 9. Vamos substituir ali na nossa fórmula do delta. Então, o discriminante delta é igual a B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo os dados, então, o discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 40. Então, menos 40 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é o 16, vezes o valor de C, que é o 9. Então, nosso discriminante delta vai ser igual. O 40 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 1.600. Então, 1.600 menos 4 vezes 16 vezes o 9. Então, vai ficar 576. Então, nosso discriminante delta vai ser igual. Essa diferença vai dar 1.024. Pronto, encontramos ali o nosso discriminante delta. Agora vamos fazer a fórmula do Bhaskara. Então, nosso y é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Substituindo os dados, então vai ficar da seguinte forma. O nosso y é igual. O valor de b é menos 40. Então, menos da fórmula, menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso discriminante delta, que é o 1.024, sobre 2 vezes o valor de A. Observe que o valor de A é quanto? É 16, então vai ficar 2 vezes o 16. Então, o nosso y vai ser igual. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 40, mais ou menos, raiz de 1.024. Essa raiz é igual ao 32, sobre 2 vezes o valor de A. Então, 2 vezes o 16 vai dar também o 32. Agora, a gente vai separar em duas raízes. Uma subtrai, a outra soma, então vai ficar que o y1 vai ser igual ao 40 menos o 32 dividido pelo 32. Então, vai ficar o 40 menos o 32, ele vai dar 8. Então, vai ficar 8 sobre o 32. Você pode simplificar pelo máximo ali possível, tá? O máximo divisor comum. Então, divide tudo por 8. Então, aqui vai ficar 1. E o 32 dividido por 8 vai dar 4. Então, aqui deu um quarto. E agora você vai fazer o y2. Então, o y2 vai ser o 40 mais o 32 dividido pelo 32. Pronto. Então, isso aqui vai ser igual. O 40 mais o 32 vai dar 72. Então, vai ficar 72 dividido pelo 32. Vamos dividir ali pelo máximo divisor comum, que no caso vai ser o 8. Então, 72 dividido por 8 vai dar o 9. E o 32 dividido por 8 vai dar o 4. Então, deu 9 quartos. Agora, vamos substituir ali na nossa mudança de variável, que foi o x ao quadrado igual ao y. Vai colocar o valor do y e encontrar o valor do x. Então, vamos lá. Então, vai ficar o x elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto. Então, nosso x vai ser igual a mais ou menos 1 meio. E o outro vai ficar o x elevado ao quadrado é igual a 9 quartos. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 4. Concluindo, o nosso x vai ser igual a mais ou menos 3 meios. Pronto. Agora, vamos montar o conjunto solução. Então, nosso conjunto solução vai ser igual ali, colocando ali na ordem, menos 3 meios. Depois, ali vai ficar menos 1 meio. Prosseguindo, vai ficar 1 meio. E por último ali vai dar 3 meios. Pronto, está ali o nosso conjunto solução, que são as nossas 4 raízes.